Bom dia, meus amores. Bom dia, terapia em ação. Como vocês estão? Nossa! Como é que vocês estão? E eu aqui já levantando, pegando aqui os trem tudo. Aline, bem-vinda. Faval, é tão bom estar aqui com vocês de manhã, não é? A gente podendo bater um papo gostoso, conversar. Nessa semana que nós estamos falando sobre almas estelares, crianças estelares, trazendo aí, né? Para quem já aprendeu isso, para quem já estudou isso com a gente lá no Terapeuta Master, relembrando, para quem ainda não tinha estado em contato com esse assunto, né? Então, um novo aprendizado. Deixa eu dar uma diminuída aqui na luz. Bem-vinda, Sandra. Bom dia, cheirosas. Bom dia, meus amores. Tomar um cafezinho? Que é de praxe, né? O café. Tomando um cafezinho de praxe. E querendo saber como é que foi, né? A segunda de vocês, se vocês estão bem. Desejando que vocês tenham tido uma excelente segunda-feira. E que a gente possa ir melhorando a cada dia da semana para que a gente possa ter juntas aqui uma semana extraordinária. Vocês possam ter uma vida extraordinária. Todos os dias fazendo o melhor, sentindo o melhor. E para abrir o nosso trabalho, Deia, cheirosa, bom dia! Eu vou abrir ancorando novamente com o nosso Pensamentos do Coração da Louise Hay, que eu gosto muito. Vamos ancorar o trabalho, vamos abrir aqui, né? Para que a gente possa ai, que gostoso! Vamos abrir essa frequência aqui. Ontem, gente, foi um dia bem cheio, bem tumultuado. Ontem foi um dia que eu fiz 2 consultas extras, fiz uma constelação familiar que foi linda, né? Então, ontem foi um dia bastante cansativo, mas é tão bom quando a gente vê que o nosso trabalho terapêutico, né, realmente colabora para o crescimento das pessoas, para a transformação das pessoas. Bom dia, Rosa. Bom dia, Cleide. Bom dia, cheirosas. Vocês que estão chegando. Eu agradeço muito a presença de vocês. Então, ontem foi assim um dia bem... eu tinha uma consulta de constelação na sexta-feira que eu precisei transferir. Então, ontem foi um dia bastante intenso, né? Com tratamentos, com constelação. Gente, constelação familiar é uma coisa tão linda, né? Tão linda a gente ver o movimento na água, ver tudo acontecendo e ver no final a pessoa se emocionando, entendendo certas coisas, se curando. Como é bom poder ser um agente de cura na vida das pessoas, né? Bom dia, Shirloca! Seja bem-vinda! Ai, a Rosa conhece constelação, que bom, Rosa, muito legal, né? A constelação é algo incrível. Então, ontem foi um dia bem movimentado, gente. E certos tipos de sessões, assim como constelação, hipnose, são sessões que eu sinto muito no corpo depois, né? Eu fico bastante cansada. Mas depois vem a recuperação, a gente doa bastante magnetismo, né, para o trabalho. E depois vem todo o prazer, toda a alegria de ter podido colaborar. Eu vou escolher aqui, então, 1, 2, 3, 4. Eu vou ficar com o 1. Vamos pegar uma carta para ancorar o trabalho aqui na abertura.
15. Então vamos lá. A nossa carta da manhã é seguro procurar a paz de espírito dentro de mim. Faço o que é preciso para manter o meu mundo interior em paz. A paz interior é essencial para a minha saúde e bem-estar. Faço o que for preciso para manter o meu mundo interior em paz. A paz interior é essencial para a minha saúde e bem-estar. É seguro procurar a paz de espírito dentro de mim. Então vamos ler aqui, né? Vamos ver o que a Luíse tem um pouquinho mais aqui pra gente dentro desse texto. Abra o seu coração e receba nessa manhã, então, essa orientação. Hoje sou uma pessoa nova. Relaxo e libero os meus pensamentos de qualquer sensação de pressão. Nenhuma pessoa, local ou coisa pode irritar-me ou aborrecer-me. Estou em paz. Sou uma pessoa livre, que vive num mundo que é um reflexo do meu próprio amor e da compreensão. Não estou contra coisa alguma. Sou a favor de tudo que melhore a qualidade da minha vida. Uso as minhas palavras, os meus pensamentos como ferramentas para moldar o meu futuro. Expresso gratidão, dou graças frequentemente e procuro coisas pelas quais estar grato. Estou relaxado e vivo uma vida serena. Então, essa carta está trazendo para a gente essa frequência de que é seguro sentir paz, de que é bom sentir paz, que a paz de espírito está dentro de nós, não está num companheiro, não está num relacionamento, não está num trabalho. A paz de espírito é algo que você conquista no amor próprio, no gostar de si mesmo, no sentir-se parte, no sentir-se filho, no sentir-se a essência de Deus, um próprio fractal da divindade. Essa paz de espírito é compreender que você tem dentro de si tudo que te basta. Tudo que te basta, todos os recursos, tudo que você precisa está dentro de você. E ir compreendendo, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós, quando somos jovens, temos aquela sensação de que viver é sentir muitas emoções e emoções instintivas, viver coisas emocionantes, experimentar a nossa sexualidade, muitas vezes até beber. Tem pessoas que acham que vão, né? Eu preciso experimentar a vida, então eu vou beber, eu vou correr perigo. Tudo isso são manifestações de um sentido de vida instintivo, que nós também precisamos experimentar. Mas o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira consciência, a verdadeira paz, ela vem através dessa paz de espírito que habita dentro de nós, que não é preciso nenhum outro recurso externo, né? É preciso apenas que a gente encontre dentro de nós esse lugar de descanso, né? Que a gente possa entender que tudo basta, que nós nos bastamos, que nós somos suficientes e somos suficientemente bons para nós mesmos, né? Que não precisamos de nada fora de nós. Então vamos refletir, deixar essa frequência bonita de hoje reverberando aí nos nossos corações. Vamos reverberar isso em amor, né? E vamos para o nosso estudo de hoje, né? Nós ontem falamos, fiz uma pequena introdução sobre as frequências de alma, né? Falei bastante sobre a origem disso, esse genoma, como são esses genomas de alma, como que eles surgem, de onde eles podem vir, né? E trouxe para vocês um apanhado geral, né, do que seria o que a gente chama de grau 1 até o grau 10. Né? Então, desde lá
do grau 1, que seria o ser de alma mais rústica, menos consciente que nós temos ainda aqui no planeta Terra, até o grau 10, que seria o esmeralda. Se você não assistiu, não tem problema, foi um apanhado geral. A partir de hoje nós vamos começar a falar sobre... Eu vou dar uma explanada rápida sobre o grau 4, como eu já tinha feito, que é o que a gente chama de humano normal, natural, né? O humano natural, o genoma humano, e depois nós vamos estar falando sobre o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje eu acho que a gente vai falar sobre 4, 5 e 6, que seriam índigos e cristalinos. Genoma humano natural e depois o genoma índigo e o genoma cristalino. Gel, por que você está falando que um é raiz humana e outro não? Pelas suas características. Como eu disse ontem, uma das coisas mais importantes que eu disse ontem, dentro de um ganho de consciência, né, gradativo, quando eu chego no grau 4, que é o que eu chamo de humano natural, humano mediano, eu já tenho consciência das leis universais. Então eu vou ler aqui para vocês só para dar uma rememorada. Já tenho a compreensão das leis universais, já sabe que matar, maltratar, manipular é errado, e se o fazem, sente dor, angústia e culpa. Então, nesse caso, é um marcador interessante, né? A angústia, a culpa, a tristeza por algumas ações que nós cometemos, elas demonstram o nosso grau de humanidade, demonstram que nós já temos consciência e a compreensão das leis universais. Então, no mínimo isso. Isso já é um bom lugar para que a gente possa trabalhar a nossa consciência maior. Então, o grau 4 tem dificuldade de se arrepender, de assumir responsabilidades, porque não quer dar o braço a torcer, não quer sentir culpa. Então, o orgulho é uma forma de eu evitar a culpa, né? Culpa os outros, mas também condena-se a si mesmo, tá? São a maioria dos nossos assistidos, são a maioria dos nossos clientes que chegam para a terapia. São o grau 4, eles estão em crise existencial, eles sentem dor, né? Não entendem que as pessoas têm níveis evolutivos distintos, então elas acham que todas as pessoas têm que ter o mesmo nível de consciência que ela. Ela não consegue compreender pessoas de um nível de consciência abaixo do dela, ela fica julgando, né? Apesar de que todos nós fazemos isso em qualquer estirpe de grau evolutivo, a gente vai ver que quando a gente entra aqui, o nosso lado humano sempre vai trazer isso, ainda que você já tenha migrado frequencialmente, tá, para uma frequência estelar. E eu vou explicar como isso se dá. Então, é importante perceber que no grau 4 a gente ainda vai ter muito ajuste kármico, tá? Ainda vamos estar ali, às vezes a pessoa está realmente sofrendo uma grande injustiça, está se sentindo muito mal, porque o grau 4 é o lugar onde eu vou fazendo as limpezas mais profundas, os ajustes kármicos na balança kármica, para poder me preparar para dar um salto quântico de evolução anímica, tá? Então, uma parte delas, do grau 4, já evoluiu, mas ainda está com muitas dificuldades de se olhar e se assumir. Se preocupam muito com o que os outros vão pensar e dizer. São muito manipulados e polarizados. É o que a gente está vendo aí na maioria da população, né? Então, todo mundo que tem essa tendência a ser polarizado, ou é um grau 4, ou está embotado e tendo um comportamento similar a um grau 4, tá? Então, já falei disso ontem também. Procuram ajuda porque sentem muitas dores, né? Muitos estão aqui para trabalhar suas dívidas kármicas e lições kármicas, mas não sabem ainda como lidar com as polaridades internas. Pessoas abertas à educação e a novos aprendizados. Então, o que eu estava explicando ontem, que eu só vou fazer essa pequena revisão para a gente seguir. Quando eu tenho uma pessoa no grau 4, ela pode estar nesse grau, vindo de um desenvolvimento de uma mônada com origem humana. Então nós temos almas com origem em Sírios, com origem em Capela, com origem nas Pleiades, com origem... vários tipos de almas com origem estelares, né? Então aqui quem está na Terra também é uma origem estelar da Terra, ok?
Então não é menos do que nada, nem do que ninguém, muito pelo contrário, né? A raça humana pura, ela tem uma característica muito importante. Muitas dessas almas estelares querem a experiência aqui justamente para poder experimentar a forma como nós aqui lidamos com as emoções, lidamos com a afetividade, com a criatividade, com a racionalidade. É tudo muito diferente, né? Então é uma grande experiência para esses seres, tá? Como é que eu posso saber, né, que eu sou um índigo ou um cristalino com origem na linhagem humana ou com origem numa linhagem estelar? Eu posso saber isso através de regressões, através de processos de ativação de memória, mas isso não é tão importante, tá? Podemos pegar frequencialmente também através de estudos com os pêndulos, com a radiestesia, né, na mesa quantiônica. Mas o mais importante perceber é que ainda que você seja uma pessoa com uma linhagem de origem totalmente humana, ao ganhar consciência, expandir, fazer a limpeza dos padrões kármicos, você pode muito estruturadamente estar numa frequência índigo e numa frequência cristalina depois de todos os seus aprendizados. Significa que você elevou o seu padrão de consciência, que você saiu da jurisdição do meu para a jurisdição do coletivo, onde você já entendeu que não adianta, né? Aqui o seu país está muito bem e o outro país não está, onde você começa a perceber que você precisa trabalhar para o todo, para o coletivo, que você precisa olhar para a sua família de forma coletiva e não só para os seus parentes mais próximos, né? Que você precisa compreender que a cura precisa chegar para o mundo para que você seja curada. Bela e Cleide, depois que terminar a live eu mando para vocês, tá bem? O pedido sobre imaturo e maduro, tá bem? Eu mando para vocês depois da live. Eu não tive tempo ontem, foi bem corrido, mas eu não esqueci, tá aqui, ó, na minha cabeça. Então, vamos falar um pouquinho agora do índigo e do cristalino, né? Então, entendendo que eu posso migrar para o índigo, migrar do grau 4 para o índigo, para a frequência do índigo, para a frequência do cristalino, tá? Eu posso migrar mesmo tendo uma origem terrena, né? Ou posso ser uma dessas almas que há pelo menos 1000 anos tem vindo reencarnar, como nós falamos, trazendo filosofia, tecnologia, medicina, enfim, uma série de conteúdos para que a evolução da humanidade pudesse ser acelerada, para que o ganho de consciência pudesse acontecer. Justamente porque nós estamos isolados, né? Nós não estamos conseguindo interagir, né? Para quem não acredita, gente, que acha que é uma maionese, tudo bem, tá bem? Assim como antigamente, quando Allan Kardec trouxe todos os preceitos do kardecismo, muita gente achou que aquilo era loucura. Isso que nós estamos falando aqui de almas estelares, para muitos hoje parece uma loucura. Então, se você não acha que isso é possível, tudo bem, né? Eu acredito nisso. Eu tenho estudado muito sobre isso. Eu vejo no consultório nitidamente, quando eu faço a pendulação e pego a frequência da alma, que faz todo sentido o comportamento e a forma como ela pensa, com as classificações que a gente está dando aqui. Então não é só para mim uma questão de uma linha teórica. Eu, nos meus mais de 2000 atendimentos em consultório, eu vejo que faz sentido, tá? Então aquela frequência faz todo sentido com o posicionamento de vida daquela pessoa, tá? Então assim, eu tive pessoas com grau 3, tive pessoas com grau 4, tive pessoas com grau 5 até grau 10. Eu já tive. Por isso eu fui mergulhar nesse estudo para poder entender mais profundamente sobre isso e compreender melhor as habilidades e capacidades e dificuldades dos meus assistidos, dos meus pacientes. Então, gente, vamos lá. O grau 5, né? O índigo. A gente vai perceber que o índigo e o cristalino, eles se confundem muito. Mas eu primeiro vou dar vou falar aqui para vocês o que é o índigo e o que é o cristalino, e depois eu vou fazer uma tabela comparativa aqui para vocês, que eu tenho
na apostila do Terapeuta Master, uma apostila que eu criei com muito carinho, tá bem? Então, vou mostrar aqui para vocês, vou trazer para vocês em um pouquinho mais detalhe. Os índigos são seres que vieram para desconstruir, quebrar tudo e trazer um mundo novo. Para isso é necessário quebrar o sistema, contestar e desconstruir. Os índigos não aceitam o respeito pelo medo, mas sim o respeito pelo merecimento e pela coerência. Essa é uma energia de destruir, porém precisa reconstruir. Muitos índigos não conseguiram trabalhar na construção. Se você só destrói, é anarquia. Muitos se perderam na violência, nas bebidas e nas drogas. Então, são almas com sintonia na 7ª dimensão. O grau cristalino, eu vou falar um pouquinho dos dois, tá? A gente vai agora comparar. Por quê? Eu entendo que a partir do grau 5, né, a partir do índigo, o que existe é frequência de consciência global, universal, porém com função diferente. Então eu não considero, na verdade, como eu já disse e repito, eu coloco números, nós colocamos números para poder identificar na pendulação, ok? Não tem grau melhor, não tem grau pior. O 4, às vezes, vai ser mais produtivo que um 6, tá? Então, às vezes, um grau 4 que tem consciência, já tem consciência universal, já está trabalhando, às vezes ele não está com o objetivo de trabalhar pelo global, mas ele já tem uma atuação muito mais importante na sociedade, ainda que não seja o objetivo primal dele, do que às vezes um cristalino que se perdeu. Então não vamos ter preconceito com graus, tá? O grau existe porque eu preciso do número para descobrir a frequência na minha mesa, ok? Mas não vamos ficar rotulando as pessoas de melhores ou piores porque é 6, é 7, por causa do número, tá? Não é uma escala. Então vamos lá. O cristalino, ele tem uma energia de amor. Esses seres vieram para ajudar na reconstrução dos alicerces desconstruídos pelos índigos. A missão dessa criança é linda, mas é árdua, é pouco compreendida, pois são confundidas com crianças tristes, fracas e doentes. Quando muito pequenos, choram sem motivo aparente, se mostram insatisfeitas, mas na verdade elas estão apenas a absorver toda a tristeza ao seu redor. São crianças que vieram para curar os ambientes e as pessoas, trazendo atributos de paz e equilíbrio para poder continuar o trabalho iniciado pelas crianças índigo. São pessoas com sintonia nas dimensões de 7ª D a 11D e superiores e por isso têm muita dificuldade de se manifestarem na Terra. Por isso são seres muito diferentes e não conseguem se sentir aqui. Para elas não é uma estrutura fácil e mesmo sendo cheias de amor e inteligência, quando entram na massa, podem se perder em algo, né, chamado orgulho, sentimento de superioridade. Então, agora eu quero trazer as questões comuns dos índigos e cristais, que é o que confunde muita gente, né? Quais são as características em comum entre índigos e cristais? Então, as características comuns são extremamente sensíveis à energia dos outros e do ambiente. São muito perceptivas, até mesmo psíquicas, em vários graus. Então, são crianças ou são almas, né? Vamos tirar a questão da criança, mas são almas com percepções extrasensoriais, com paranormalidades, com níveis de mediunidade, com dons e talentos para ler pessoas, para compreender pessoas, tá? Os índigos e os cristais têm essas mesmas habilidades. Como eu disse, a diferença é que o cristalino vem para trazer a frequência da reconstrução e do amor. E o índigo veio para trazer a desconstrução, né? Então, tudo que a gente viu em Woodstock, a revolução do rock, a mudança de comportamento, a desrepressão da sexualidade, tudo isso foi feito com uma frequência índigo, tá? Para quebrar padrões e paradigmas antigos, tá bem? Então, vamos lá. Coisas em comum, vamos voltar às coisas em comum. Tem uma noção clara da importância do seu propósito da vida global, são congruentes entre coração, mente, palavra e ações, percebem facilmente a falta de integridade e de honestidade, têm muita paixão pela vida, pelo amor e pela justiça. De jovens a adultos, têm um sentido agudo de serviço à humanidade. Por natureza, não julgam por natureza, tá? Quando eu tô com comportamento, quando a minha sinfonia
está tocando dissonante, eu vou ter comportamentos de níveis de consciência mais baixos. Eu vou estar incongruente, tá bem? Em geral, tem senso elevado de humor, tem elevado senso de humor. Necessitam de água, natureza, arte, roupas confortáveis, exercício físico, ambiente seguro, tanto físico como emocional e psiquicamente. Requerem a presença à sua volta de adultos emocionalmente estáveis. Essa parte, né, gente, é para qualquer criança, né, digamos assim, né, para qualquer ser precisa dessa segurança. A gente está reforçando aqui porque muitas pessoas consideram índigos e cristais, ai que orgulho, meu filho é índigo, meu filho é cristal. Só que esses mesmos pais que se sentem tão orgulhosos disso são os primeiros que acabam colocando essas crianças como mini adultos, como super importantes, né? E se colocando no lugar não de crianças que precisam desse acolhimento e cuidado, mas como mini gurus. Então, cuidado com isso, né? São todas almas que necessitam do cuidado dos pais para se desenvolverem de forma sadia, para que a sua sinfonia toque de forma harmônica. Então, vou trazer para vocês as diferenças mais evidentes agora entre índicos e cristais. Então, primeira coisa, eu falei tanto então agora, né, gente? Anula esses então aí, tá muito então. Por que chama índigo, Gel? Por que essa cor? Quando você pensa em índigo, você já lembra logo da cor da calça jeans. Todas essas nomenclaturas, elas estão ligadas com a visão da aura dessas pessoas que têm essa frequência, tá? Então, a aura do índigo, ela tem aquela cor azul que parece um azul jeans, por isso é índigo. Cristal é uma aura clara, com tons de dourado, um pouquinho de índigo e um pouquinho de púrpura. É uma aura bem clara, ela tem alguns raios. Eu achei muito interessante, eu me lembrei assim, quando eu fui, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, era adolescente, eu encontrei uma pessoa, eu não sei exatamente onde foi, gente, eu sei que tinha uma pessoa que tinha essa capacidade de ver auras, né? E ela, quando me viu, ela disse assim, nossa, eu não reconheço você, não sei, você é esquisita. Eu falei, por quê? Porque você tem uma cor meio transparente, meio clara. Não eram as cores tradicionais das áureas, né? Que eram conhecidas antigamente, que são as áureas com a frequência da emoção. Então, se eu tô com raiva, eu tô mais vermelho, eu tô mais azul, eu tô mais amarelo, mais ligado com a manifestação das cores dos chakras, tá? As crianças que vêm com essa frequência índigo, cristalino, dourado, diamante, esmeralda, essas crianças têm outras cores diferentes. Por isso que os nomes foram sendo dados em função da percepção das cores dessas auras, tá? Então esses padrões foram colocados por conta dessa cor, da cor da aura, tá? Então vamos lá. Os índigos, eles têm um espírito de guerra, né? São rompedores do sistema. Os cristalinos são espíritos pacificadores, né? São almas pacificadoras. Então, essa diferença é importante para a gente perceber. Os índigos começaram a reencarnar em massa, né? Já vinham reencarnando há pelo menos 1000 anos, mas em massa, a partir da década de 70. Tá? Quais eram as metas dos índigos? Abrir caminho, aceitar o que não serve mais, questionar e transformar as instituições rígidas, mudar a consciência da humanidade, iniciar a mudança vibracional em massa do planeta. E os cristalinos, que começaram em massa, não que já não existissem, né, gente? Porque eu sou de 73 e eu tenho a frequência cristalina, tá? Então, essas pessoas que chegam em massa na década de 90, elas vêm para seguir o caminho aberto pela geração índigo, desmantelando e removendo as maneiras velhas e limitadas de pensar, construindo com energias mais sutis, né, elevando as pessoas a pulsarem no amor. Pulsar como uma força interior extraordinária para transformar a frequência e os níveis energéticos. Especialidade do índigo: denunciar desonestidade, engano, mentira, manipulação. Então os índigos são aqueles que foram preparados para entrar na guerra, para ir lá e trabalhar contra a corrupção, contra o sistema.
Infelizmente, a gente não está vendo isso acontecer de uma forma muito efetiva, né? Faltou realmente que a gente conseguisse que essa frequência índigo tivesse transformado de uma forma mais efetiva. Mas ok, estamos aqui trabalhando ainda para isso. A especialidade do cristalino é liderar através do exemplo e testar os limites psíquicos, né? Trazer também esse desenvolvimento, né, das habilidades ligadas à mediunidade, à percepção, à telepatia e todas essas questões que nós estamos vendo cada vez mais desenvolvidas, sim, tá? Temos a questão da personalidade, né? A personalidade do índigo é, em geral, extrovertida, com caráter pioneiro, desafiador, original, autossuficiente, criativo. São pessoas determinadas, tenazes, com enorme força, com muita energia e sem medo para enfrentar os obstáculos. Podem ser temperamentais, entram em lutas autênticas, né? Para que sejam respeitados e para que os outros sejam respeitados. Então, essa é a força do índigo, tá? Então, às vezes a gente vê uma pessoa sendo rebelde, indo lá e fazendo acontecer, isso faz parte da característica dela, ela veio com essa função, tá bem? É preciso, ainda nesse mundo, que nós façamos alguns tipos de enfrentamento. Como eu disse, tudo vai funcionar bem se a sinfonia estiver harmônica. Se a sinfonia estiver desarmônica, o comportamento dessas pessoas, dessas criaturas, podem ser comportamentos tão parecidos e destrutivos quanto um grau 3, né? Que é manipulador, destrutivo, egoísta, tá? Tudo depende de como a minha sinfonia está a ser tocada. Se ela está sendo tocada de forma harmônica e eu estou aproveitando toda a frequência, né, da minha alma para fazer o meu trabalho, ou se não, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. A personalidade do cristalino já é uma personalidade mais tranquila, pacífica, mais gentil. Em geral, é um pouco mais introvertida, mesmo sendo extremamente comunicativa. Eu falo isso direto para as minhas alunas. Eu sou comunicativa, mas eu sou introvertida. O que significa ser introvertido? O meu descanso é sozinha. Eu preciso me isolar um pouco. Eu preciso um pouco de solidão. Isso é a característica do introvertido. O introvertido recarrega a bateria quieto, sozinho. O extrovertido recarrega a bateria junto, na confusão. Ele tem que ir para o shopping, para o bar, para a balada, para o churrasco, para meio da muvuca da família, para poder se recarregar. Normalmente o cristalino ele é introvertido e ele tem então essa característica de ter que recarregar um pouco quieto, um pouco sozinho, tá? É uma personalidade mais voltada para o espiritual. Tem ainda, né, facilidades para telepatia, para uso de sinais, né, percepções muito do outro, sente muito no corpo aquilo que os outros estão passando. É capaz de ler registros de alma de uma pessoa, de sentir as tensões e as raivas não resolvidas que o outro carrega no subconsciente. Então, os cristalinos têm por natureza, né, serem bons terapeutas. São pessoas que podem ser bons terapeutas ou, ao contrário, podem se tornar pessoas extremamente mimizentas, extremamente carentes, por conta de não suportar ou não saber como lidar com essas frequências tão densas para o cristalino. O cristalino é muito sensível e ele vai ter que aprender a se blindar, a se proteger para continuar agindo no seu meio. Tá claro para vocês? Vocês estão curtindo, gente? Dá um oizinho aí para mim, coloca aqui nos comentários alguma coisa. Já eu tô achando joia, põe um coração para perceber se o ritmo que eu tô indo tá indo bem, se vocês estão conseguindo compreender. Se vocês acharem que eu estou falando muito, eu posso diminuir. Gel tá muito detalhe, tira um pouco. Dá o seu feedback para mim, por favor, enquanto eu tomo um golinho aqui. Hoje eu tô tomando mate leão, gente. Hoje eu tô carioca. Glaucio, mas tu já é especialista nisso, né? Você já é terapeuta master, já entende disso pra caramba. Não é, meu amor?
já tá pra lá de Margarete. Que bom. Sou índigo introvertido. Gostei, Bela. Ah, claro, a introversão, como a gente diz aqui, é uma... O cristalino tem uma tendência a ser introvertido. Isso não significa que não terão índigos introvertidos, né? Então, claro que terão. É bem isso, né? Então é só uma tendência. Eu realmente sou bastante introvertida, apesar das pessoas acharem que não, que eu sou extrovertida. Porque existe essa confusão sobre o que é ser extrovertido. Extrovertido não é o fato de eu não querer, de eu só querer estar fora, é aonde eu me recarrego. Então, assim, eu como uma pessoa extrovertida me recarrego no todo. Eu como uma pessoa introvertida me recarrego em mim, quietinha, estando comigo, né? Então eu preciso ir lá e ficar quietinha. Vão ter índigos e cristalinos assim. Só uma tendência de termos mais cristalinos introvertidos. A Deia falou, sou índigo extrovertida, é isso aí. A Deia tá bem claro, amando como sempre. Que bom, Deia, fico feliz. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as condutas do índigo e as condutas do cristalino, né? Os índigos, eles pedem e depois exigem, né? Eles vão solicitar. Se eles pedem, se eles não conseguirem o que eles querem, eles vão exigir. A Rosa falou, me recarrego no todo. Isso aí, sim, bem onde me recarrego. A Bela é no interno. É isso aí. Então, o índigo rebelde não teme a confrontação. Em adolescente ou adulto, tende para o consumo de drogas e álcool se tiver com a sinfonia tocando desafinada. Tem pouca paciência e tolerância para com a falta de autenticidade, né, Bela? Não é, dona Bela? Procura amizades reais, o índigo, profundas e duradouras. Oscila entre baixa autoestima e sentimentos de grandiosidade. Entedia-se facilmente. Isola-se, quer através de reações agressivas ou de uma introversão frágil. Pode ver anjos ou pessoas desencarnadas. Tem essa mediunidade aberta. Predisposição para insônias, sono agitado, pesadelo, dificuldades ou medo de adormecer. Isso quando criança. Predisposição para depressão ou mesmo para pensamentos ou tentativas de suicídio, se não estiverem bem orientados, se não estiverem com sua energia de desconstrução em ação, tocando essa sinfonia de forma positiva. Não costumam ter preconceitos em relação a várias formas de expressão sexual. Os índigos são pessoas bastante cabeça aberta. Aliás, os cristalinos também, né? Então são características de espíritos mais sintonizados com a empatia. Por quê? Ok, eu não sou assim, mas tudo bem que as pessoas sejam como elas quiserem. Ok? Então tem essa forma mais livre de pensar a sexualidade. Os cristalinos na sua conduta falam com poucas palavras, porém tem muita profundidade no que diz e apenas faz a coisa com o pedido, não é impositivo quanto o índigo, não exige, pede, sugere, né? O cristalino irradia paz e tranquilidade, são naturalmente harmônicos e transformam o seu ambiente. São muito interessados em cristais, em rochas, gostam desses assuntos metafísicos, tá? Frequentemente falam de anjos, mentores e memórias de vidas passadas. Os cristalinos são afetuosos, empáticos, sensíveis para com as pessoas, percebendo suas necessidades. Perdoam facilmente, não guardam ressentimentos, atraem-se para pessoas idosas, carentes ou para outras crianças cristalinas. Calam-se e retiram-se no conflito, evitam a confrontação, frequentemente procuram ajuda e procuram ajudar e a curar tanto humanos quanto animais em sofrimento. Olham as pessoas com olhos longos, em longos períodos, e ficam muito contentes quando esses olhares são retribuídos. O cristalino tem necessidade de contato pelo olhar.
ele tem um olhar limpo, profundo e vai estando ali em contato com a humanidade através do olhar. A Bela disse, sim, tive crise existencial aos 14 anos. Oh, Beloca! Crises existenciais dos índigos são muito intensos, porque eles acabam... todos os adolescentes vão ter crises, né? Mas quando o índigo tem crise existencial, como ele tem essa energia de desconstrução muito grande, eles acabam passando com um rolo compressor. Eles exigem serem vistos, eles exigem que as coisas se transformem, eles exigem que os pais enxerguem aquilo que ele está querendo ver, né? O cristalino não, ele vai sofrer calado, ele vai entrar na crise e vai sofrer calado. Então, são características um pouco diferentes. Características físicas, né? Os índigos são mais robustos, têm mais força muscular, têm forte mentalidade, todos são sensíveis a químicos, né? Mas também facilmente estabelecem ligações com plantas e animais, são frequentemente crianças muito bonitas, muito vigorosas, muito energéticas, né? As crianças índigos têm essa sensação de que sou especial, eu sei que eu sou especial, né? Possuem muitos amigos imaginários, os índigos têm uma imaginação muito intensa, tá? E, como eu disse, né, o termo índigo refere-se mais ao estado da sua alma que está conectada com essa cor, tá bem? E que essas cores de auras também podem mudar, né, gente, conforme o nosso estado de espírito, mas quando a pessoa está tranquila, sintonizada com a sua sinfonia, tocando do jeito que deve, então essa pessoa, ela vibra nessa cor índigo, parecendo uma cor de calça jeans. E o cristalino, a gente vai falar aqui, então, da sua conduta, eu já disse, né? Características físicas, são menos robustas, mentalmente são muito fortes, podem explorar e têm essa necessidade de explorar os ambientes, de viajar, de se expandir, de estar em contato com a natureza para ter equilíbrio. As crianças cristalinas têm olhos doces, têm olhar intenso, demonstram sua vulnerabilidade emocional, têm habilidades psíquicas ativadas desde o seu nascimento, mostram habilidades de cura. As crianças cristalinas são extremamente artísticas, criativas, são ligadas à dança, à música, à arte, pintura, né? Têm essa característica de amar o belo, né? São crianças que sofrem de muitas alergias, preferem comida vegetariana, são mais sensíveis a químicos do que as crianças índigo, podem cantar mesmo antes de começar a falar, então tem sensibilidade extrema ao ambiente. O corpo do cristal não contém tóxicos, então eles são muito expostos, quando são expostos à alimentação de hoje em dia, são crianças que geram muitas alergias, muita fragilidade, muita debilidade, muita inflamação. Então, se você tem uma criança cristal ou se você é uma alma de frequência cristalina, bom dia, Tânia! Se você tem essa frequência, você precisa cuidar muito da sua alimentação para que ela seja o mínimo tóxica possível. Tenha consciência de espíritos, devas, anjos, ETs, acham isso tão normal quanto a realidade daquilo que elas enxergam, tá? Então, você que é cristalino, com certeza, você que recebeu a sua classificação, eu tenho certeza que você acha tudo isso muito, muito, muito natural, tá? Uma coisa que o cristalino precisa cuidar também é com o aumento do apetite e o ganho de peso, tá? Por quê? Por conta dessa sensação de insegurança, de fragilidade, de que o mundo é difícil, de absorver muitas energias de tristeza, de dor, né, dos outros. O cristalino acaba por ter uma necessidade de comer mais para controle dessa ansiedade e também para se sentir protegido, acaba aumentando o peso. Então é algo interessante da gente parar para pensar nesse aspecto, né, o cuidado. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Algumas das características dos índicos especiais, tá? A gente não estamos diagnosticando, estamos dizendo aqui que são questões de comportamento,
diagnosticáveis possíveis, tá bem? Distraem-se facilmente, mexem-se os índicos, tá? Mexem-se constantemente, têm dificuldade em se concentrar e só se concentram em assuntos que o atraem. Podem erradamente ser confundidos com TDA, transtorno de déficit de atenção, e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá bem? Precoce no falar, não gostam da escola, resistem à memorização mecânica ou a ser simplesmente um ouvinte. O índigo quer interagir, quer aprender enquanto interage. Necessidades gerais: nutrir seus talentos para ser pioneiro e líder, ama ferramentas de organização de trabalho e é um diplomata nato, né? E precisa, aliás, não é um diplomata nato, precisa aprender a diplomacia e a cortesia. Isso é do cristal. O cristal é um diplomata nato e cortês. O índigo precisa aprender essas habilidades. Já o cristalino, ele pode ser erradamente confundido com autismo, né, como doenças de Asperger, que é uma forma de autismo comum, e é muito comum entre profissionais na área de programação, analista de sistemas, né, porque tem um super foco, um hiperfoco também, ficam ali no seu mundo. Podem ser confundidos com autistas, podem ser percebidas pelos outros como uma criança desconectada, tá? Pode acontecer também dos cristalinos começarem a falar mais tarde, tá? Porque eles têm uma tendência a tentar usar um pouco a comunicação telepática e a comunicação via olhar. Então tendem a falar um pouquinho mais tarde. Necessidades gerais do cristalino: de utilizar suas habilidades e seus talentos de pacificadora. Precisam sempre estar sendo protegidas energeticamente e psiquicamente e necessitam de intercâmbio com a natureza e com a energia. Por que eu quis dizer aqui, falar com vocês sobre essa questão da sinfonia, né? De uma sinfonia harmônica e de uma sinfonia não harmônica? É importante que a gente perceba que todas essas qualidades e características que estão vindo já em massa nas novas almas, é por isso que a gente vê essas crianças com tantas habilidades, fazendo coisas tão precocemente com relação ao desenvolvimento da inteligência, da tecnologia. Elas já têm todas essas características, essas qualidades desenvolvidas, vêm de fábrica, digamos assim. Porém, se elas não forem bem nutridas, bem amadas, bem cuidadas, elas vão sofrer danos. Esses danos vão tirar ela do quê? Do caminho missionário dela, do propósito. E isso vai fazer com que elas tenham um comportamento que parece ser de uma frequência, de uma vibração de consciência ainda inferior, tá? Então, um aviso: é importante lembrar que em relação à criança cristal e suas derivações, há que prestar atenção redobrada a. Por quê? Porque a partir do desdobramento da criança cristalina, tá? A gente vai ter que ter uma atenção redobrada a danos psicológicos e emocionais, violência física. Isso deixa a criança cristalina completamente aterrorizada. Alergias a químicos e alimentares, influências de campos eletromagnéticos e contaminação psíquica. Então, se você tem uma criança com frequência cristalina, se você é um adulto com frequência cristalina, você precisa perceber que você é mais sensível a esse tipo de estímulo que eu coloquei aqui, de situações que eu coloquei aqui, tá? Hoje, nós vamos parar por aqui, né? Nós vamos, falamos sobre índigos e cristalinos, ok? Deixamos claro aqui. E como eu disse, no decorrer da semana, eu vou trazer para vocês, então, todas as outras frequências que nós identificamos. Nós vamos falar do desdobramento do arco-íris, do desdobramento dos dourados, do desdobramento dos diamantes, do desdobramento dos esmeraldas, tá bem? Vocês vão conseguir compreender, né? Vocês vão conseguir compreender como é que funciona, tá? Essa especificidade dessa energia cristalina nesses outros seres, nessas outras frequências que eu disse aqui, tá bem? Algumas pessoas que eu fiz a mensuração foram identificadas como arco-íris, outras como cristalinas, outras como índigo e outras como grau 4, tá? Tudo muito natural dentro do processo de quem está dentro da jornada do autoconhecimento, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar mais uma carta hoje das leituras divinatórias. Como é que foi para vocês?
Vocês estão achando bacana? Acho que esse tema é relevante para a gente continuar. Meninos e meninas, eu não sei quem está aqui, quem não está aqui. Como eu disse, temos lá você que está interessado em participar, em aprender comigo o método Cura 360. Entra, por favor, no grupo VIP que nós temos lá. No final dessa semana eu estou fechando esse grupo. Esse grupo é um grupo que vai poder fazer o curso com preço com desconto, tá? Vai ter alguns privilégios no sentido de estar junto com um grupo que já existe, onde eu terei encontros extras com esse grupo para orientações pessoais. Então, se você tem interesse em participar desse grupo, que no total terão 25 pessoas, você pode ainda entrar no nosso grupo VIP 360, para que assim que eu chegue de Santiago de Compostela, né? Ou talvez antes, eu não sei ainda, eu vou marcar, eu vou ver. Nós vamos marcar uma reunião, acho que vai ser depois, né, que eu voltar de Santiago. Nós vamos marcar uma reunião onde eu vou explicar a metodologia. Se você quiser, você vai poder se matricular e fazer parte desse grupo especial. Porém, só vai poder participar dessa reunião quem se inscrever até sexta-feira. Quem entrar lá nesse grupo, que o link está na nossa bio. O grupo está silenciado, eu não tenho colocado nenhum tipo de informação e nós vamos conversar assim que é possível, para que eu explique para você. Se você se interessa em ser um terapeuta de A a Z, aprendendo comigo, fazendo uma transição de carreira, estando no processo de autocura também, se curando, aprendendo, ganhando consciência, entra nesse grupo, tá bem? Você não vai se arrepender. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui uma carta para fechar a nossa frequência. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver qual a carta que vai sair pra gente hoje. Vou tirar a carta 7. Veio aqui a carta para encerrar hoje o nosso Meditando com a Gel, borboletas. Então vamos lá. A sua alma está a sofrer grandes transformações. Essa carta que recebeu traz consigo um sinal do universo em como precisa estar atento às borboletas. As borboletas são insetos alados, encantadores, coloridos, delicados, frágeis e esclarecedores. Uma borboleta sofre grandes transformações no seu ciclo de vida para emergir como uma bela criatura alada e de qualidades etéreas. Esta pode representar as mudanças e os desafios que nós, humanos, lidamos ao longo da nossa jornada terrena. O universo usa essa carta divinatória de borboletas para representar uma enorme transformação que ocorre em seu redor. Já alguma vez se sentiu mais como uma lagarta do que como uma borboleta? Não desespere, pois o universo traz-lhe a visita de borboletas para que saiba que chegará e chegou à altura de emergir como uma entidade etérea que você nasceu para ser. Esse símbolo ajuda-te a ultrapassar diferentes ciclos desafiantes, tais como a renovação, o renascimento e o despertar espiritual. O símbolo psíquico da borboleta lembra-o de que precisa também encontrar alegria na vida. Também pode representar um sinal do universo em como um amado em espírito está tentando usar esse símbolo para que saiba que sofreu uma grande metamorfose. O seu ente querido está a mostrar como transitou de um ser terreno para um ser espiritual no universo divino. Muitos seres femininos em espírito irão utilizar-se do símbolo psíquico como um sinal pessoal para si. Esposas, mães, avós, irmãs e filhas veem nesse símbolo uma maneira calma e agradável de entrar em contato consigo do outro lado. Como uma borboleta é uma criatura etérea, muito esquiva e por vezes raramente vista,
torna-se ainda mais especial receber esse sinal dos céus. Portanto, se nós recebemos essa carta da borboleta hoje, significa que existe, uma abertura psíquica, existe uma frequência, existe uma boa onda para que você se abra para as transformações. Portanto, contudo e todavia, não tente apressar o processo. Saiba que a borboleta precisa romper o casulo, ela precisa fazer toda a força necessária para que ela se transforme nessa linda borboleta. Então, não tente arrancar as cascas, sair tão rápido, faça o processo, seja feliz no seu processo, compreenda o seu processo, não se compare com ninguém, não compare o seu processo com outras pessoas. Fulano já conseguiu, eu ainda não consegui. Não faça isso, não tente arrancar as cascas do casulo antes do tempo. Olhe fixamente para o seu processo, não fuja de você mesmo, não fuja de você, se dê essa oportunidade de se tornar uma pessoa, cada vez mais intensa, íntegra, se conhecendo, mergulhando, se abrindo para a vida, se abrindo para o novo, se abrindo para novas experiências, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui com vocês. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu sei que algumas pessoas não entendem, acham que é um pouco de maionese, mas eu digo para vocês que depois dos inúmeros atendimentos que eu passei, que eu já fiz, eu percebo que existe essa necessidade de nós respeitarmos o nosso processo, o nosso ciclo, respeitarmos, estarmos no casulo, Shirley? É importante, E que a gente possa fazer isso de forma cada vez mais suave, que a gente possa ver os sinais, que a gente possa compreender qual é a nossa estrutura de alma, qual é o nosso grau, quem eu sou um índigo, eu sou um cristalino, eu sou um humano natural, aonde eu estou, como é que está a minha consciência, eu estou vivendo em nível de sobrevivência ou eu já estou conseguindo olhar para o coletivo, quem sou eu, como é que eu preciso lidar com as necessidades do meu dia, o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais capaz de olhar para dentro de mim mesma de forma natural. É isso. Mônica falou, você é uma luz. Você também, Mônica. Você é uma luzona enorme. Então, meus amores, que vocês borboleteiem muito por aí hoje, tá bom? E essa semana seja uma semana de muitas transformações. E como eu já disse, se você pretende andar comigo no nosso Cura 360, você fala assim, eu nem sei o que é isso, porque você ainda nem explicou direito. Mas se você sente o chamado, entra lá no grupo VIP, no VIP 360. Essa será uma oferta especial para um grupo de pessoas mais próximas a mim. Será diferente da oferta que nós vamos fazer para o mercado, tá bem? Um grande beijo, até amanhã. Estaremos aqui falando sobre as outras frequências vibratórias. Um beijo no coração. Voem muito, borboleteiem muito. Fiquem com Deus.